Hoje nós viemos trazer uma palavra de Deus para vocês. Fica no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, fala sobre a história do cego Bartimeu, o cego de Jericó. No versículo 46 diz que foram para Jericó, quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chame o cego. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está te chamando. Versículo 50 fala que, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus disse: Vá, e a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver. Amém. Glória a Deus. Dá para a gente tirar várias lições dessa passagem. Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Primeiro, fala que ele estava à beira do caminho, o cego Bartimeu. A palavra Bar significa filho, então ele era filho de Timeu. A Bíblia não relata qual era o nome dele, mas que ele era um cego, um mendigo que ficava na beira do caminho pedindo esmola. E em contrapartida havia uma multidão que seguia Jesus, e essa multidão, passando lá pela estrada, a saída de Jericó, Jesus viu aquele cego, e aquele cego, quando soube que era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aquela multidão mandava que ele se calasse. E algo interessante nessa mensagem é que essa era a última oportunidade que aquele cego tinha para ser curado por Jesus. Porque Jesus ele estava indo para Jerusalém, onde ele ia ser crucificado, ele ia morrer por nossos pecados. Ele seria o Cordeiro, que tiraria o pecado do mundo. Mas presencialmente era a última oportunidade daquele cego. E aquele cego aproveitou aquela oportunidade. E o mais engraçado que ele, apesar de cego, ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que só Jesus poderia mudar a história dele. Enquanto aquela multidão o recriminava, mandava que ele se calasse. Mas quanto mais ele se calava, mais ele gritava e clamava. E a gente pode tirar várias lições sobre isso, né, amor? Nós queremos trazer algumas lições aqui para o seu casamento, para a sua família. E na sexta-feira nós estivemos ali no GC, aqui no nosso condomínio, e a palavra que o Marcos trouxe na sexta-feira foi justamente essa. E ali nós podemos fazer uma dinâmica e tiramos várias reflexões a respeito disso, mas estamos aqui para falar especificamente para você, homem, mulher, para você, pai, mãe, para sua família, que aquela oportunidade que aquele homem teve de saber que Jesus estaria por ali, estava ali, ele gritou mais alto. E como o Marcos falou, Jesus, depois dali, Jesus foi crucificado. Então, se ele tivesse perdido aquela oportunidade de receber o milagre dele, se ele não tivesse gritado tão desesperadamente, mesmo a multidão tentando calá-lo, e a multidão às vezes aqui representa os problemas, representa pessoas do nosso convívio querendo nos calar, querendo nos tirar calar da presença. Isso, querendo tirar o nosso socorro, o nosso grito de socorro aí em direção a Jesus. E então eu não sei como está a sua família, a sua casa, os seus filhos, o seu casamento. Eu não sei como está você, mulher, você, homem. Talvez vocês estejam à beira de um divórcio. Talvez vocês estejam à beira aí de seus filhos saírem de casa por talvez rebeldia ou por talvez alguma briga que vocês tiveram. Mas eu estou aqui hoje para falar com você, juntamente com o Marcos, que há solução. Você precisa clamar. Clame por Jesus, mas não é só você clamar e ficar na sua casa sentado esperando o milagre cair do céu. Você precisa clamar. E ter uma atitude. Isso, e ir em direção a Jesus. Foi isso que aquele cego Bartimeu, ele fez. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? E como o Marcos mesmo falou lá no GC, quando ele trouxe essa ministração,
que Jesus sabia da necessidade dele. O que você pergunta para um cego? Claro que ele vai responder que quer ver, mas Jesus queria ouvir da boca dele. Não sei se é pelo seu casamento, pela restauração do seu casamento, por uma porta de emprego. Jesus, ele está de braços abertos para te receber e com os ouvidos também atentos para ouvir o seu clamor. E enquanto aquele cego conseguiu enxergar com os olhos da fé o Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Davi, o Messias, aquele que poderia curar, salvar a vida dele, tirar ele daquela situação, aquela multidão que enxergava não percebeu que era Jesus que estava passando lá, e eles desperdiçaram essa oportunidade, mas aquele cego não. Apesar de cego, ele aproveitou a oportunidade. E para a gente finalizar, o que eu queria falar para você é que Jesus, ele está passando. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai cear com você. Ele vai entrar na sua vida, vai fazer todas as coisas novas, ele vai intervir no seu casamento, na tua história, ele vai te dar uma vida nova. Uma vida com propósito, uma vida com sentido, uma vida que vale a pena ser vivida. Escolha hoje, assim como aquele cego, Bartimeu, escolha essa última chance que Jesus está dando para você hoje. Amém? Então, se essa palavra fez sentido para você, para a sua vida, para a sua casa, que você possa curtir esse vídeo, comentar, compartilhar e nos ajudar a falar de Jesus para tantas pessoas que estão aí cegas, como Bartimeu estava. Que você não seja apenas mais um cego nesse mundo que está tão perdido, mas que você seja alguém que vá em direção ao seu milagre. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau.